aceitam. Então, se nós não estivermos bem alimentados, bem convictos da nossa fé e mais duros do que eles, nós não ganharemos eles. A nossa convicção e a nossa dureza de coração em relação à palavra do Senhor, nós acreditamos, nós confiamos, nós vivemos e estamos aqui para pregar o teu evangelho. O evangelho do quê? Da salvação e o evangelho do reino. Amém? E o que está se passando hoje, queridos? Hoje se passa o evangelho da salvação. O evangelho é onde eu preciso ser salvo. Eu preciso ser abençoado. Eu preciso adquirir. Eu preciso prosperar. Eu preciso ter saúde. O evangelho da salvação, queridos, é o evangelho mas não é o evangelho do reino. E o que é o evangelho do reino? É nós estarmos falando e vivendo aquilo que nós estamos escutando neste lugar. Dentro do teu trabalho, dentro da tua faculdade, dentro da tua escola, dentro da tua família, nós devemos mostrar a diferença. Aqui é o reino. Então eu tenho que pregar o reino para todas as pessoas. Amém? Através do meu comportamento, através das minhas atitudes e da minha palavra. Porque eu estarei cheio da palavra do Senhor. Eu estarei alimentado, forte e mais duro do que eles. Estão duvidando? Eu não duvido. Amém? Eu creio. Porque tem pessoas, queridos, que duvidam do milagre. Não, isso aí foi o acaso. Não, isso aí foi os medicamentos. Não, isso aí foi algo que ele bebeu, que ele comeu, que resolveu o problema. E não, queridos. Tem pessoas que na frente do milagre duvidam que foi Deus que fez. Nos meus anos de convertimento, eu vi muitas coisas acontecerem em relação a milagres. E nesses milagres, tinha algumas pessoas que não acreditavam. Eu lembro de uma ocasião que eu frequentava a igreja batista na época, independente, e aí uma senhora foi curada por Deus, milagre tremendo, milagre assim, queridos. Ela estava tomada de câncer, ela tinha os exames ali mostrando que tinha câncer na cabeça, estava tomada a cabeça dela de câncer. E aí Deus, com a graça e o milagre, Ele veio agindo nessa mulher, e ela fez os exames, depois não apareceu mais nada. Então ela foi na igreja e constatou o antes e o depois. E aí o povo acreditou e glorificou a Deus, através dos exames. Amém? Então tem muitas pessoas, como diz a pastora, são tomés. Elas precisam ver para crer. Mas nós precisamos ter a convicção e ser mais duro do que essas pessoas. E não desistir delas. Porque se nós desistirmos delas, elas perdem a salvação. Nós temos que ser convictos da nossa fé. E comer e se alimentar de Deus e estar firme contra o não que nós vamos receber. Amém? Porque nós vamos receber muitos nãos. Muitos nãos. Não posso agora. Quem sabe daqui a um tempo. Quando tiver um tempinho eu vou. Quando meu filho tiver mais crescidinho eu vou, porque ele incomoda. Já tivemos essas desculpas. Queridos, eles vão sempre arrumar alguma desculpa. Mas nós devemos estar sempre fortes em relação àquilo que eles falaram. E não entristecer, não se desanimar, porque os nãos virão. Amém? E como o profeta recebeu muitos nãos, queridos, Ezequiel, ele foi um profeta duro, ele falou as verdades para Israel, porque Israel estava com o coração duro, não queria receber a verdade e não queria fazer aquilo que Deus estava falando através do profeta. Você é um profeta. Amém? Nós somos um profeta.
E aonde nós colocarmos os nossos pés, nós temos que declarar ali que Deus está ali. Amém? Está lá no trabalho, está lá dentro da tua casa, está lá na reunião familiar. Você tem que se impor em relação à tua fé, aquilo que você acredita. Amém? E falar desse Deus, e esse Deus poderoso, aonde pode agir e mudar a vida deles, como mudou a nossa. Amém? Hoje nós somos mais fortes, hoje nós entendemos, temos um discernimento que nós não tínhamos quando nós não conhecíamos esse Jesus. Só foi abrir os nossos olhos e cair a escama quando nós conhecemos Ele. Amém? E quando você conhece e cai as escamas, você começa a ter um entendimento diferenciado daí. E começa o teu coração crer nas coisas de Deus. Então nós estamos lidando com um povo duro de coração. E não podemos nos entristecer com eles. Amém? Mas a palavra, queridos, é que vai nos sustentar. É você pegar diariamente a tua palavra, a Bíblia, e começar a ler, a comer ela, a se alimentar dela. Amém? O profeta fala ali que ele tinha um gostinho de mel, pãozinho de mel. Então ele se saboreava com a palavra. Amém? O rolo significa ali a palavra. E nós devemos estar se alimentando dela todos os dias. Porque senão, queridos, o desânimo vem, a tristeza vem, o diabo ele vem falar, não precisa convidar. Se você não estiver sendo alimentado, estiver cheio de Deus, o inimigo ele senta e começa a colocar dúvidas, a colocar pensamentos, a colocar ali situações para que você desanime e acredite nas coisas dele daí, não das coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, queridos, elas são, para o homem, são loucura. Porque você está vivendo uma situação e está dizendo, não, vai dar tudo certo. Você está vivendo numa tribulação e está dizendo, não, vai dar certo. Você está no meio de uma luta e está dizendo, não, vai dar certo. Você está passando por uma dificuldade, está ali numa doença, não, Deus vai me curar. Jesus vai me curar. Mas a doença é grave, mas eu tenho certeza que Ele vai me curar. Amém? São atitudes de fé que nós temos quando a gente começa a se alimentar da palavra e ficar cada dia mais forte na palavra. Amém, queridos? Quando você tem esse entendimento, a negatividade você vai cortar com o quê? Com o vai dar certo. Eu vou ficar curado. Deus vai abrir uma porta para mim, Deus vai abrir uma janela para mim, Deus vai curar o meu marido, a minha esposa, o meu filho, Deus vai abrir uma porta de trabalho para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos. Deus ele vai fazer algo em favor da minha vida, porque eu vivo esse Deus, eu me alimento desse Deus. Amém? Amém, queridos? Amém. É isso que nós devemos viver, uma fé sobrenatural. Os teus olhos natural vê uma coisa, mas aos olhos espirituais, né, Romário? A gente vê outro. Né, Romário? O que a gente vê, Romário? A gente vê anjos, a gente vê Jesus, a gente vê coisas boas, por quê? Porque não importa aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais, mas sim os olhos espirituais. E os nossos olhos espirituais vão nos fortalecer a se manter de pé nas dificuldades, nas tribulações, porque o coração deles é um coração duro, queridos. Amém? Não acha, porque eles são bonzinhos, que eles não têm um coração duro. Mas é gente boa, pastor. Pode ser gente boa, queridos, mas eles não querem ouvir a palavra. Eles não querem vir aos cultos. Eles não querem se entregar. E aí o que Deus fala através dessa palavra? Povo rebelde, coração duro, não querem se entregar para mim. Nós estamos vendo os noticiários lá da Venezuela. Queridos, que coisa mais triste aquilo.
pessoas sendo soterradas por toneladas e toneladas de escombros, crianças sendo tiradas no meio daquilo, famílias inteiras mortas. Por quê? Pelo que a gente viu, os noticiários estavam festejando a um Deus pagão lá naquele momento. A um Deus pagão. Não era o Deus de Israel que eles estavam festejando. Estavam nas ruas. Eu estava vendo uns profetas falando, 2 profetas lá de dentro da Venezuela falando que haveria um terremoto para que o povo se convertesse. E aí uma profeta aqui brasileira falou a mesma coisa, que haveria um tremor de terra muito grande na Venezuela. Então Deus estava alertando, ó, se converta. Mas Deus pode fazer isso, mas Deus, o nosso Deus, o Deus de amor, queridos, o nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Ele não acabou o mundo com água, né, Dino? Não matou milhões e milhões de pessoas quando ele botou água nesse mundo? Quando o povo estava passando no Mar Vermelho, ele não destruiu o exército do Egito? E não era pouco? Então o nosso Deus também é um Deus de justiça. Amém, queridos? E haverá um avivamento em nome de Jesus. Em nome de Jesus haverá um avivamento. Deus está trazendo os sinais para que o povo se converta. Porque o povo está falando, mas não estão vindo. O povo tem um coração, queridos, duro para não receber a palavra do Senhor. Mas a palavra, ela vem para nos orientar, nos dirigir. E também diz, queridos, na palavra, que a palavra de Deus é como um martelo que bate numa pedra até quebrar a pedra. Estão entendendo? Aquela pessoa que você ama na tua família. Eu vou contar um testemunho, queridos, da minha parte. A minha finada avó e meu finado avô, quem levou para a igreja fui eu. A minha avó, extremamente religiosa, ia em vários lugares, em vários tipos, onde dizia que tinha Deus, ela ia. Quando eu me converti, eu comecei a falar desse Jesus para ela. E comecei a falar. Ela, não acredito, não é assim, não. Eu creio naquele Deus, eu creio nesse Deus. E eu comecei, queridos. Enquanto ela não foi comigo para a igreja, eu não parei de evangelizá-la. Amém? Eu não parei, queridos. Não parei enquanto ela não se converteu. Agora eu te pergunto, onde ela está hoje? Está na glória. Amém? Ela está na glória. Por quê? Porque eu bati. Amém? Meu finado vô, homem duro de coração, né, tio? Homem duro, com as minhas atitudes, meu comportamento, levando a avó, e a avó mudou as atitudes dela. Com ele começou a ir na igreja. Um belo dia eu fui lá buscar eles. Eu ia todo domingo, passava a pegar eles para ir para o culto. O culto lá na Igreja Batista era 6 horas da tarde. Então eu passava ali às 5 e pouquinho para pegar eles. Cheguei lá, pegar eles, a avó, cadê o vô? Ah, ele saiu, ele foi lá com os amigos dele, assim. Ah, que pena, né, avó? Mas teu vô é assim mesmo, não, o vô vai se converter, avó, vai se converter, avó. Aí botei a avó no carro e fomos para a igreja. Chegando lá na igreja, quem estava sentado na primeira fila? Eu lembro que era desse lado assim. O vô. No final eu estava lá sentadinho. Você não tem noção que foi meu coração ali. A alegria que eu tive de ver ele ali. Amém? Por quê? Porque eu plantei, eu semeei, eu insisti, eu não desisti. Amém? Aí depois veio o Sérgio.
Aí depois veio o tio Vanderlei. Aí depois veio a tia Jussara. Agora a tia Bernadette. Então eu estou trazendo a minha família. Todos os meus irmãos queridos foram batizados. Todos. Todos os meus irmãos, menos um. Uma irmã que ela é de outra religião. Mas eu insisti. Meus cunhados. Né, Dina? Quem é que levou a palavra? Nós levamos para a família da Silvana. A mãe foi convertida, se batizou. Os cunhados se converteram, batizaram. Amém, queridos? Se nós fôssemos uma pessoa que não perseverasse, não lutasse em oração, em jejum, em palavra, nós ganharíamos a nossa família? Não. Desistiríamos? E aonde estaríamos hoje eles? Amém? Eu lembro que a minha afinada mãe foi batizada numa piscina, lá na casa do pastor Vladimir. Na época eu estava no Espaço Esperança ainda. E aí ela veio, ela morava em outra cidade. Falamos do evangelho para ela, eu quero me batizar. Aí eu peguei ela, botei no carro, falei para o pastor Vladimir, vem e traga aqui em casa, que eu vou batizar ela. Aí fomos lá na piscina da casa dele e batizamos a mãe. Amém? Quando você começa a ter os olhos espirituais e saber que existe um céu e existe um inferno. E eu não quero que a minha parentela vá para o inferno. Eu não quero que os meus parentes, os meus irmãos, os meus tios, os meus primos vão para o inferno, o meu filho, os meus netos. Nós temos que lutar por eles, queridos. Nós temos que ser mais teimosos do que eles. Amém? Ah, mas é fanatismo? Não, queridos. É zelo, é amor. E nós confessar esse amor a eles vai fazer a diferença, Dani. A palavra, ela vai nos alimentar e nos fortalecer para isso. Eu já li a Bíblia várias vezes, queridos. Mais de 15 vezes eu li toda a Bíblia. Mais de 200 livros, eu e a pastora já lemos. Eu tenho uma estante lá em casa, lá repleta de livros que nós lemos. Tem livros aqui na estante da igreja que nós já lemos. Eu tenho caixas lá em casa, caixas de estudos, de livros, de discipulado, de ensinamento que nós lemos e praticamos, queridos. Foi passado para nós, por quê? Porque a sede era maior. Amém? Para nos dar o que? Sustentação naquilo que nós falamos. Nós temos conhecimento de causa. Nós entendemos daquilo que nós estamos falando. Amém? Você deve ter esse desejo pela palavra, se alimentar dela e mastigar ela, queridos, como se fosse um alimento que você gosta. Porque só assim você vai se alimentar todos os dias. Amém? Amém. Na época, o pãozinho de mel, eu acho que estava no topo. Né? Quem estava comendo pão de mel na época lá era o top. Era o doce do momento. O que você gosta de comer? O que você aprecia de comer? A palavra. Amém? Em primeiro lugar, a palavra. Em primeiro lugar, a palavra. Sempre a palavra, queridos. Amém? Nós não vamos, queridos, dar um passo sem a palavra estiver junto conosco. Nós precisamos da palavra para nos fortalecer. Essa semana, segunda-feira, o Eugênio ligou para nós: ó, pastor, recebi o resultado do exame, não é câncer. Glória a Deus. Glória a Deus. Me alegrei, querido, chorei, orei, agradeci a Deus. Queridos, irmão nosso, né? Uma pessoa que ele tem amor, carinho, recebe uma notícia dessa, nós devemos nos alegrar. Fui lá na casa dele, fazer uma visita, abracei ele. Querido, que coisa boa que você não está com câncer. O nosso Deus, ele tem o poder, queridos, de fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém?
Se você não se alimentar dela, você se torna uma pessoa fraca, uma pessoa sem perseverança, uma pessoa que desiste fácil. Amém? Agora, uma pessoa convicta, conhecendo da palavra, não vai desistir. Não vai desistir. Eu estou indo na casa do meu irmão do lado todos os dias. Vou lá, ele já foi batizado, ele já frequentou este lugar, mas eu estou indo lá visitar ele. Ele não vai visitar a minha casa, mas eu vou visitar a casa dele. Amém? Vamos lá. Hoje, amanhã vai ter culto, vamos lá no culto. Vamos ouvir uma palavra. Uma hora eu vou. Amém? Então tá. Uma hora tu vai então. No outro dia eu vou lá de novo. Foi uma bênção a palavra. Enquanto eu não trazer esse homem para dentro dessa igreja, eu não vou parar de visitar ele, queridos. Amém? Não vou parar. É o meu sangue. Uma pessoa que eu amo. Uma pessoa que eu prezo. Como é que eu vou desistir dele? Eu não quero que ele vá para o inferno. Eu quero que ele fique aqui na igreja e entenda que esse lugar vai levar ele a um lugar que nós tanto desejamos, que é o céu. Amém? Não podemos desistir dos nossos. Jamais. Jamais, queridos. Tem uma passagem no livro de João, capítulo 15, versículo 7. Vamos ler ali. Que é algo também, queridos, que nos traz a necessidade da palavra. Diz assim a palavra do Senhor. João 15, 7. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedires o que desejardes, e vos será concedido. Amém? Se as minhas palavras estiveres em vós, se as minhas palavras estiveres em vós. Jesus falando. Não era outro falando, Jesus falando. É o seguinte: se vocês tiverem a palavra dentro de vocês, na mente de vocês, vocês serão pessoas fortes. Vocês orarão. E aquilo que vocês orarem vai acontecer. Amém? Amém. Não adianta você orar se você não ler a palavra. Não adianta você jejuar se você não ler a palavra. Não adianta você vir aos cultos se você não ler a palavra. A palavra, queridos, é algo que entra dentro de nós para nos fortalecer, para que a nossa fé cresça, e assim, queridos, nós oraremos e as coisas acontecerão. E assim nós jejuaremos e as coisas acontecerão. E quando você vir ao culto, você receberá mais de Deus, porque você está cheio da palavra. Amém? Porque você se alimentou da palavra. E aí você tem capacidade de ir ao mundo, onde tem o coração duro, aonde eles não aceitam, eles não querem, porque eles são duros de coração, de ouvir a palavra, mas você é mais forte do que eles. Amém? Porque aquilo que você falar vai acontecer. Aquilo que você orar vai acontecer. Meu irmão, eu estou orando por você. Deus vai converter o teu coração. Amém? Minha irmã, eu estou orando por você. Deus vai converter o teu coração. Eu tenho recebido algo que eu nunca tinha recebido antes na minha vida. Eu tenho visto coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Né, meu irmão? Porque eu tenho recebido de Deus. E quando você recebe uma revelação, uma visão, é para contar, é para distribuir. Mas não vão acreditar, não interessa. Interessa que você viveu e viu. Amém? Amém.
Amém, irmão Mário? Interessa que a gente viu. Eu falo, queridos. Ah, mas o senhor é pastor. Não tem nada a ver isso, queridos. Da minha condição de pastor, eu pego e falo. Eu estava ajeitando lá em casa, lá, eu peguei, ungi, larguei um óleo na terra lá. Aí o cara perguntou: o que está fazendo? Eu estou consagrando essa terra para Deus. Amém? Amém. Mas só você mesmo, né, André? Não, não é só eu. A palavra diz que nós devemos consagrar a terra. E eu estou consagrando ela aqui. Porque a minha casa ela é toda calçada, né? Quando deu um buraco ali, eu aproveitei a terra. É agora que eu vou consagrar essa terra. É agora que eu vou ungir essa terra, agora. Amém? Coisa de louco. Por quê? Porque a palavra diz que nós devemos consagrar. Amém, queridos? É fé. A palavra, temos que viver a palavra, fazer coisa de louco. Porque aí Deus age na loucura. Amém? Para confundir quem? Os sábios. Aqueles que se acham, aqueles que conhecem tudo, sabem tudo, não sabem nada. O que sabe mesmo é aquele que vive a palavra. É aquele que está dentro da palavra. Amém? Sabedoria do mundo é loucura. Agora a sabedoria de Deus não. Claro que nós devemos estudar, né? Temos que ter conhecimento. Por que nós lemos todos esses livros? Para ter conhecimento. Amém, queridos? O conhecimento, ele vem para a tua vida para que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir dentro de você e lembrar daquilo que você já leu, daquilo que você já estudou, para que você tenha condições de ter sabedoria naquele momento daí. Amém? Amém, queridos? Amém. Que horas são, Jorge? Vamos orar? Amém. Vamos orar? Vamos vir aqui para frente, queridos. Vamos orar agora em nome de Jesus. Sim. Amém.